ti, Deus, conselheiro maravilhoso. Emanuel, Deus conosco. E reinará para sempre, reinará. Rei dos reis, conselheiro maravilhoso. Emanuel, Deus conosco. E reinará para sempre, reinará. Dos reis, Senhor, a ti conselheiro maravilhoso, maravilhoso. Emanuel, Deus conosco. E reinará para sempre, reinará. Dos reis, Senhor, a ti conselheiro maravilhoso, maravilhoso. Emanuel, Deus conosco. Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui nesta quarta-feira para louvar o nosso Deus. Quero convidar você a dar atenção ao texto que eu quero estar lendo com os irmãos aqui. Salmo número 34, versículo 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo,
e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Louvado seja o nosso Deus por esta porção da palavra, uma palavra verdadeira, uma palavra que nos conforta, que trabalha no nosso coração e nos faz crer cada vez mais no nosso Deus, porque o nosso Deus é vivo, presente e sempre está conosco. E a palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todos os seus temores. É muito bom saber disso, né, meus irmãos? Que nós temos um Deus que cuida de cada um de nós e nos ajuda em todos os momentos. Louvado seja esse nosso Deus. Quero convidar você a, nesse momento, esquecer um pouquinho das coisas do dia a dia, dos problemas e buscar junto comigo a presença e a orientação do nosso Deus, porque nós precisamos estar sempre buscando o nosso Deus, porque Ele nos livra de todos os nossos temores, as nossas dificuldades e sempre está conosco para nos ajudar. Vamos buscá-lo neste momento em oração. Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Pai, nesta noite. Primeiramente, Deus querido, porque o Senhor nos dá este momento. O Senhor nos separou este momento para que nós pudéssemos estar contigo, falando contigo, Senhor. Muito obrigado, Deus amado, pela tua bondade, teu cuidado, tua proteção, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Deus amado. E nesta noite nós estamos aqui reunidos com a nossa igreja, os irmãos ligados neste momento, buscando também a tua presença, Senhor. Nós estamos com o nosso coração alegre por poder fazer isso, Senhor. Temos a liberdade para fazer isso. Isso é maravilhoso. Poder contar com a sua ajuda, com o teu cuidado, com a tua proteção. Quero te agradecer imensamente por isso, Deus amado, porque a tua presença é real no nosso meio, nas nossas vidas. E nós sentimos isso. Louvado seja o teu nome. Queremos te buscar nesse momento, oferecer um culto de louvor a ti, oferecer as nossas vidas, te pedir que o Senhor continue a estar conosco, a nos ajudar, porque somos fracos, pecadores. Queremos te pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas, nossas fraquezas, e te pedir, Deus amado, que o Senhor nos ajude a continuar caminhando diante de ti, Senhor, buscando sempre a tua presença em todos os momentos, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos dá este privilégio, Senhor, de poder buscar a tua presença, Senhor. Abençoa os nossos irmãos que nesta noite estão reunidos conosco, Senhor, neste objetivo de louvar o teu nome, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa os nossos queridos, abençoa o nosso pastor, abençoa os irmãos que estão doentes, ó Deus, que precisam de ti, que precisam da tua ajuda, precisam de uma cura. Enfim, querido Deus, nós estamos diante de ti nesse momento, nesta hora, para poder louvar o teu nome, cantar cânticos em teu louvor, ler a tua palavra, Senhor, e ouvir também, Senhor, a tua palavra que será ministrada pelo servo do Senhor. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Deus amado, por este dia que o Senhor nos concedeu,
Obrigado, Deus, porque em todos os momentos nós sentimos a Tua presença, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Fica conosco, Senhor, nos abençoa neste momento e aceita, Senhor, a nossa oração, porque nós fazemos em nome de Jesus, o nosso querido e amado Salvador. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos. Esse momento é o nosso momento de oração, momento de colocarmos nas mãos do Senhor as nossas vidas. Eu vou ler um versículo da palavra de Deus que diz assim, Salmo 57.
Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Irmãos, nesse momento nós vamos colocar nas mãos do Senhor as nossas súplicas. Estamos passando por calamidades, estamos passando por momentos difíceis, mas não podemos deixar de buscar a Deus, de colocar nas mãos dele as nossas necessidades. Vamos orar. Santo e querido Deus, muito obrigada, Senhor, por esse momento maravilhoso, Senhor, de oração. Momento, Senhor, em que podemos estar presentes diante de ti, Senhor Deus, e colocar no teu altar, Senhor, todas as nossas aflições. Quero nesse momento, Senhor Deus, colocar a minha vida nas tuas mãos, colocar especialmente a vida da tua igreja nas tuas mãos. Tu conheces, Senhor Deus, cada irmão da IPI de Vila Formosa. Tu conheces as necessidades de cada irmão, Senhor. Tu conheces, Senhor Deus, os enfermos da nossa igreja. Tu conheces, Senhor Deus, as pessoas que pedem oração para nós, Senhor Deus, para colocarmos os nomes deles no nosso momento de oração. Tu conheces, Senhor Deus, as necessidades da nossa casa. Tu conheces a necessidade do nosso país. Tu conheces as necessidades do planeta. Pai Santo, Pai querido, suplicamos, Senhor Deus, a tua graça sobre as nossas vidas. Suplicamos, Senhor Deus, a tua unção sobre as nossas vidas. Coloque, Senhor Deus, a sua mão sobre o enfermo. Coloque, Senhor Deus, a sua mão sobre o desempregado. Coloque a sua mão, Senhor, sobre as pessoas que estão passando por muitas dificuldades nesse momento, Senhor Deus. Que o Senhor venha ouvir a nossa oração, Senhor Deus. Que o Senhor venha cuidar de nós. Suplicamos, Senhor Deus, para que a sua presença possa estar conosco dia após dia, assim como tem estado até hoje, Senhor. Colocamos, Senhor, a vida de todos os nossos queridos da IPI de Vila Formosa, Senhor. Que o Senhor nos guarde, Senhor Deus, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos livre dessa doença, Senhor Deus. Que o Senhor nos guarde, Senhor, e que logo mais, Senhor, possamos estar na tua casa louvando e bendizendo o teu santo e bendito nome. Muito obrigada, Senhor, por esse momento de oração. Cremos, Senhor Deus, num Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e que tem tudo nas suas mãos, Senhor. Nós cremos no teu poder, cremos na sua soberania, Senhor Deus, e cremos, Senhor Deus, que o Senhor tem propósito em todos nesse planeta, Senhor Deus, na vida de todos. O Senhor tem propósito, Senhor Deus, em tudo que está acontecendo, Pai. Tudo está nas tuas mãos, Senhor Deus. Nós cremos que nada foge da tua sabedoria e foge do teu querer, Pai Santo. Entregamos nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha cuidar de nós. Principalmente que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, que sejamos dignos, Senhor Deus, da tua graça. Muito obrigada por tudo, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. A Bíblia comigo, por gentileza, em Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 1 a 4. Hebreus, capítulo 1, versos de 1 a 4. Eu convido a igreja para ler comigo, em uníssono,
esses 4 versículos da Bíblia. Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 4. Vamos juntos? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Amém. Nós estamos nesta noite celebrando o Natal de Jesus Cristo. A grande pergunta é: quem é esse Jesus do Natal? A quem nós estamos celebrando nesta noite? Quem é este personagem que é o centro da eternidade, é o centro da história, é o centro da Bíblia, é o centro da igreja, é o centro da nossa vida? Quem é Jesus? O Jesus do Natal. E eu gostaria de trazer à sua memória que aquele menino que nasceu, foi enfaixado em panos, deitado numa manjedoura, e cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aquele menino que cresceu sendo submisso aos seus pais. Aquele que conversou e discutiu com os doutores aos 12 anos de idade em Jerusalém. Aquele que na urdidura da luta com as suas mãos calejadas numa carpintaria em Nazaré. Aquele que andou por toda parte fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo. Aquele que curou os leprosos, levantou os paralíticos, deu vista aos cegos, ressuscitou os mortos. Aquele que morreu na cruz e foi sepultado. Aquele que ressuscitou dentre os mortos e retornou aos céus, está assentado diante da majestade. Este é o Senhor Jesus que adoramos nesta noite, o Jesus do Natal. Esse texto, deste portal da epístola, vai apresentar para nós 10 marcas do Jesus do Natal. 10 características do Jesus que adoramos nesta noite. Quem é o Jesus do Natal? Em primeiro lugar, confira comigo o verso 1. Ele é a própria voz profética de Deus ao seu coração. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. A primeira verdade que você encontra aqui é que Deus fala, é que Deus se revela. E esse Deus que se revelou na criação, esse Deus que se revela na sua consciência, esse Deus que se revelou na sua palavra, agora, por último, nos se revela pelo seu Filho. E Deus falou muitas vezes, e Deus falou de muitas maneiras, e Deus falou aos pais, pelos profetas, mas agora, Ele nos fala pelo Filho. O Filho é a última voz de Deus ao seu coração, porque na verdade, Ele é tanto o mensageiro quanto o conteúdo da mensagem. Como Ele foi o profeta, Ele é o conteúdo da profecia. Como Ele foi o sacerdote, Ele foi também o sacrifício. Como Ele foi o rei, Ele também foi o servo. Nele se enfeixa e se conclui toda a voz de Deus ao seu coração. É por isso que Ele se apresentou à igreja de Laodiceia assim: estas coisas diz o Amém, o Ômega, a última palavra de Deus. Se você não ouvir a voz de Jesus, como você pode escapar? A voz de Jesus é a última voz de Deus à humanidade. Ele é a própria voz profética de Deus ao nosso coração. Segunda verdade que esse texto nos apresenta sobre o Jesus do Natal é que Jesus é o próprio Filho de Deus. Está aí no versículo 2: nesses últimos dias nos falou
pelo Filho. E você vai perceber que filho aí está com letra maiúscula. E talvez você argumente assim: bom, mas eu também sou filho de Deus. É verdade isso. E se você é filho de Deus, e se Jesus é o Filho de Deus, qual é a diferença entre você e Jesus? Na verdade, nós entendemos à luz das Escrituras que Jesus é o Filho eternamente gerado de Deus, e que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Vamos entender isso. Lá nos refolhos da eternidade, quando não havia céu, quando não havia terra, quando não havia mundos estelares, quando não havia o mar, quando os anjos não existiam, quando você e eu não havíamos ainda vindo à tona da vida, apenas o Pai, apenas o Filho, apenas o Espírito Santo. Eles estavam numa reunião, no conselho da Trindade, e Deus então resolve presentear o Filho com um povo. E este Filho então assumiria a forma humana e viria ao mundo e se encarnaria para remir este povo. Então ele toma o papel de filho e ele assume a posição de submissão ao Pai neste grande projeto da redenção. Por isso, quando ele entrou no mundo, diz João 3,16, que ele entrou no mundo como o unigênito de Deus, o único Filho de Deus. Mas agora, tendo vindo ao mundo para morrer por nós e ressuscitar para nossa justificação, agora diz a Bíblia em João 1,12, que todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Se ele entrou no mundo como unigênito, diz Hebreus 1, que quando ele retorna para o céu, ele não retorna mais como unigênito, mas ele retorna como primogênito, porque agora nós temos muitos filhos da família de Deus. Essa é a linguagem lá do texto das Escrituras, quando diz que a vara seca de Arão floresceu e arrebentou em gomos com muitas amêndoas maduras. Quando Jesus morreu, quando Jesus ressuscitou, então agora todo aquele que nele crê torna-se filho de Deus, e então agora essa família de Deus é numerosa, porque é gente que procede de todo o povo, toda a tribo, toda a raça, toda a língua e toda a nação. E ele entrou no céu como primícias, e nós o acompanharemos. Ele é o Filho de Deus. Terceira verdade que esse texto apresenta, confira comigo, por favor. No versículo 2, está escrito que a terceira verdade do Jesus do Natal é que ele é o herdeiro de todas as coisas. Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas. Ele diz: tudo que o meu Pai, tudo que é do Pai, a mim me pertence. Tudo que pertence ao Pai, pertence ao Filho. Ele é o herdeiro de todas as coisas, não de algumas coisas, de todas as coisas. E agora diz a Escritura que, sendo ele o dono de todas as coisas, o herdeiro de todas as coisas, ele dá a você o privilégio e a bênção de ser co-herdeiro com ele. Diz a parábola chamada do filho pródigo, que o pai disse para o seu filho: meu filho, tudo que é meu é teu. O pai disse para Jesus: tudo que é meu é teu. Eu te constituo herdeiro de todas as coisas. E agora diz a Bíblia que você tem o privilégio de participar dessa herança, porque você é co-herdeiro com Cristo. Tudo que o Pai tem pertence a Jesus, e tudo que pertence a Jesus pertence a você, e nós somos coparticipantes desta herança bendita que Jesus Cristo é o herdeiro legítimo. Quem é o Jesus do Natal? É o Jesus que nos tornou ricos, muito ricos, porque nele nós fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Que é o Jesus que nós adoramos no Natal. Quarto lugar, confira comigo.
no versículo de número 2, pelo qual também fez o universo. Aquela criança que foi colocada naquela manjedoura é o Criador do universo. Diz Isaías que é o mesmo que mediu as águas dos mares na concha da sua mão. É o mesmo que pesou o pó da terra em balança de precisão. É o mesmo que mediu os céus a palmos. É o mesmo que desenrolou o céu como uma cortina, como uma tenda para nele habitar. É o mesmo que espalhou as estrelas no firmamento. O Jesus do Natal é o Verbo que se fez carne. E diz a Bíblia que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Diz Colossenses 1,16, que Ele criou as coisas visíveis e as coisas invisíveis, quer sejam tronos, soberanias, potestades e poderes. Ele criou os mundos estelares, Ele criou os anjos, Ele criou os mares, Ele criou a natureza, Ele criou a você, Ele criou todas as coisas que existem, porque tudo veio existir por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia diz, quando Deus vai criar, haja luz e houve luz. É a palavra de Deus. É por isso que ele é chamado de verbo, porque verbo é a palavra da ação. E ele é o verbo da ação divina, o Criador do universo. O Jesus que adoramos é o Criador de todas as coisas. Ele é digno de ser reverenciado e exaltado. Mas preste mais atenção. Quem é o Jesus do Natal? Quinto lugar. Confira comigo o versículo 3. Ele é a personificação da glória de Deus. Ele que é o resplendor da glória. Vamos entender aqui algo muito precioso. O que é glória? Quando você fala da glória de Deus, o que é que você está falando? O que significa isso? A glória de Deus é a somatória, completa, plena, absoluta, de todos os atributos de Deus. E eu gostaria só que você acompanhasse comigo quais são esses atributos de Deus. Existem atributos de Deus que só Deus tem, os anjos não têm, você não tem, eu não tenho. Nenhum ser no universo possui. Que atributos são esses? Deus é autoexistente, Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é transcendente, Deus é soberano, só Deus o é. Mas vamos pensar nos atributos comunicáveis de Deus, os atributos morais de Deus. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é perdoador, Deus é verdadeiro. O que o autor aos Hebreus está dizendo é que todos esses atributos, na sua plenitude superlativa, estão todas sintetizadas em Jesus. Ele é o resplendor da glória, Ele é o holofote da divindade, Ele é a luz brilhante, Ele é o farol que brilha e faz brilhar todos os atributos de Deus. É este o Jesus do Natal. Mas veja mais, veja comigo em sexto lugar, quem é o Jesus do Natal? Está escrito no versículo 3, Ele é a expressão exata do seu ser. Quem é Deus? A Bíblia diz que Deus é Espírito. A Bíblia diz que nenhum olho viu. A Bíblia diz que este Deus, Ele é indefinível, porque Ele é maior do que qualquer definição. É por isso que você tem na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, vários nomes de Deus. Sabe por quê? Porque quando você dá um nome, você define. É assim que aprendemos na lógica. Mas Deus não pode ser contido em nenhuma definição. Deus é maior do que qualquer definição. Ele é infinito, Ele é transcendente, Ele é maior do que tudo que Ele criou. Jamais nós esgotaremos o ser de Deus. Nós na eternidade
que se desdobrará sem fim. Vamos servi-lo, vamos adorá-lo, e nós nunca vamos chegar a um ponto na eternidade de esgotar quem é Deus. Aprenderemos sempre, adoraremos sempre, nos alegraremos sempre, usufruiremos sempre, sem jamais esgotar o ser de Deus. Pois bem, Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Jesus Cristo é a exegese de Deus. Jesus Cristo é a interpretação de Deus. Vamos entender isso. Diz o texto: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Era, está em que tempo verbal aí? Pretérito? Imperfeito. Se tivesse no pretérito perfeito, seria: no princípio foi o Verbo. Mas está escrito: no princípio era o Verbo. O que significa isso? Significa que quando o princípio começou, o Verbo já existia. Ele é antes do princípio. Ele é eterno. Eu estava assistindo um debate esta semana de Richard Dawkins com um professor cristão de Oxford. E, no meu entendimento, o professor cristão desbancou completamente as ideias ateístas de Richard Dawkins. E a pergunta que foi feita no livro Deus, um Delírio, foi esta: quem criou Deus? Quem criou Deus? Essa é uma pergunta tola, porque Deus não foi criado, Ele é o Criador. Ele não começou, Ele é a origem de todas as coisas. Ele nunca foi concebido, porque é Ele quem concebe tudo. Portanto, no princípio era o Verbo, é eterno. E o Verbo estava com Deus, prostonteon, face a face com, tinha plena comunhão. E se Deus é eterno e o Filho tem plena comunhão com Ele, também o Filho é eterno. E o Verbo era Deus. Esse Verbo é eterno, esse Verbo é pessoal, esse Verbo é divino. Mas no versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Você quer conhecer o amor de Deus? Olhe para Jesus. Você quer conhecer a graça de Deus? Olhe para Jesus. Você quer conhecer a beleza de Deus? Olhe para Jesus. Você quer conhecer o poder de Deus? Olhe para Jesus. Quando Filipe, naquela despedida no cenáculo, pediu para Jesus: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus Cristo disse: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, você não entendeu isso ainda. Quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Jesus Cristo do Natal veio para nos revelar Deus, para nos mostrar a cara de Deus, a face de Deus, o rosto de Deus, o ser de Deus, a glória de Deus. Este é o Jesus que adoramos nesse Natal. Quem é o Jesus do Natal? 7º lugar, confira comigo. Versículo 3: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o sustentador do universo. Ele criou e Ele sustenta. O que significa isso? Vamos explicar. No século 17 e 18, houve uma ideia que se tornou muito popular na Europa, chamada de deísmo. E deísmo era a ideia de que Deus criou todas as coisas, sim. Mas Deus criou como se fosse um relojoeiro que cria um relógio ou fabrica um relógio, dá corda nele e o deixa trabalhando sozinho. A ideia de Hebreus é totalmente distinta disso. A ideia é que não apenas Jesus criou o universo, mas Ele sustenta o universo. Ele governa o universo. Ele intervém no universo. É por isso que Ele responde a sua oração.
É por isso que Ele age maravilhosa e soberanamente na obra da criação. Ele não está longe, Ele não está distante, Ele não está indiferente, Ele não está surdo, Ele está presente, Ele intervém, Ele interfere, Ele age, Ele responde a sua oração, Ele atende o seu clamor, Ele interfere na sua vida, Ele é o Deus presente, Ele é o Deus Emanuel, Ele é o sustentador do universo. Diz a Bíblia, e é o próprio Jesus quem diz isso, nenhum pardal pode ser derrubado sem que Ele permita. Nem um fio de cabelo da sua cabeça pode ser tocado sem que Ele permita. Ele está com as rédeas da história em suas poderosas mãos. Ele sustenta o universo, Ele sustenta a igreja, Ele está no trono, Ele reina, Ele é soberano, Ele é absoluto. Este é o Jesus que nós adoramos no Natal. Quem é o Jesus que nós adoramos no Natal? Em 8º lugar, confira comigo, olha o versículo 3 novamente, está escrito aí: depois de ter feito a purificação dos pecados. Preste atenção que quando o anjo aparece para José, que estava com muito medo daquela situação de Maria grávida, e ele ainda não compreendendo o projeto de Deus, está amedrontado, querendo fugir. Deus disse: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo, e o menino vai ser chamado de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Aquele menino nasceu para morrer, nasceu para morrer. O propósito de sua vinda ao mundo foi exatamente este: morrer. É por isso que lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus estava lá com Pedro, Tiago e João, aparece em glória Moisés e Elias, representante da lei, representante dos profetas. E qual era a pauta, qual era a agenda daquele encontro lá no topo daquela montanha? Diz Lucas 9:31 que conversaram sobre a partida de Jesus para Jerusalém. A palavra partida lá é a palavra êxodos. Eu pergunto a você, o que é o êxodo? É exatamente a saída do povo de Israel da escravidão do Egito. O que o texto está querendo nos dizer é que a morte de Jesus Cristo em Jerusalém haveria de abrir as portas da prisão, haveria de quebrar as algemas que nos prendiam ao pecado, e pela sua morte Jesus adquiriu para nós eterna redenção, libertação do pecado, do diabo e da morte. Essa foi a finalidade dele, vir para nos purificar do pecado, e é por isso que ele nos é apresentado: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É pela sua morte que nós recebemos perdão, purificação e salvação eterna. Louvado seja o seu nome. Quem é o Jesus do Natal? Em 9º lugar, confira comigo, versículo 3. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O Jesus que adoramos no Natal é o Jesus entronizado em glória. Diz a Bíblia que Jesus Cristo, depois que ressuscitou, ele voltou aos céus. Ele assentou-se à destra de Deus. E eu pergunto a você, o que significa isso? Que implicações tem isso? Será que ele está assentado lá numa posição de descanso e inatividade? Claro que não. O que ele está fazendo à destra do Pai? Ele está intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado, o justo. É por isso que a Bíblia diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Que mais Jesus Cristo está fazendo lá? Ele está governando a história, o universo, a igreja, a sua vida.
Ele é o soberano Senhor do universo. Ele põe reis no trono, Ele tira reis do trono, Ele dá vida, Ele tira a vida, Ele reina absoluto, sobranceiro e soberano. As rédeas da história não estão nas mãos dos homens, está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Ele é o governador do universo, Ele é o governador da história, Ele é o governador da igreja, Ele é o Senhor da nossa vida. Quem é o Jesus do Natal? Finalmente, em 10º lugar, o Jesus do Natal é o Jesus que recebeu por herança o maior de todos os nomes. Confira comigo o versículo 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Nós falamos aqui, segunda-feira passada, que alguém recebe um grande nome de 3 formas. Primeiro, por herança. Segundo, por doação. Terceiro, por conquista. Pois Jesus Cristo tem o maior de todos os nomes por essas 3 razões. Ele herdou do Pai um nome superior ao nome de todos os anjos. Lá em Efésios capítulo 1, diz que Deus lhe deu um nome acima de todo principado e potestade, e acima de todo nome que se possa referir neste século e no vindouro. Nunca houve um nome maior do que Jesus, nunca houve um nome igual a Jesus, nem no passado, nem no presente, nem no futuro, nem no tempo, nem na eternidade. Ele herdou esse nome maior do que todo nome. Segundo lugar, ele recebeu esse maior nome por doação. Diz Filipenses capítulo 2, versículo 9. Depois que ele se esvaziou e assumiu a forma de servo, depois que ele se humilhou até a morte de cruz, também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Em outras palavras, joelhos se dobram no céu, na terra e debaixo da terra, anjos, homens e demônios precisam se prostrar, e todo joelho precisa se prostrar, e toda língua precisa confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Os demônios vão ter que se render, os soberanos da terra vão ter que se render, os homens vão ter que se render, todos vão ter que se render, anjos vão ter que se dobrar, e diz a Bíblia que todo o universo um dia, todo o universo, todo o ser que existe, todo o universo, como que num coral pleno, universal, apoteótico, vai cantar àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra e a glória e a força e o domínio pelos séculos dos séculos, porque foi isso que o Pai fez, exaltou o seu Filho acima de todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Mas Jesus Cristo recebe também o maior de todos os nomes por conquista. Diz Colossenses capítulo 2, versículo 15, que ele na cruz triunfou sobre todo o principado e potestade, e os despojou, e os expôs ao opróbrio e à derrota. O Senhor Jesus Cristo é o grande vencedor invicto em todas as batalhas. Ele chegou na casa do valente e arrancou a armadura do valente, e venceu o valente, e arrancou das mãos do valente aqueles que estavam em sua casa. E agora você pode servir a esse Jesus e adorá-lo, e exaltá-lo, e glorificá-lo, porque Ele é o Deus da sua vida. Quem é o Jesus do Natal? Natal está chegando, e o mundo hoje tem substituído o Jesus do Natal por Papai Noel e tantas outras personalidades. Chegou a hora da igreja restituir o Natal ao seu verdadeiro dono. Chegou a hora de nós, como igreja de Deus, entendermos o que é Natal. Chegou a hora de nós entendermos o que devemos fazer neste Natal. Chegou a hora de nós entendermos que Jesus Cristo, que é o centro da eternidade, é o centro da história, é o centro da Bíblia, é o centro da igreja, deva ser o centro da nossa vida. E eu termino
com uma frase do apóstolo Paulo. Ele não poderia ser mais sintético e ele não poderia ser mais abrangente. Ele disse: Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Não poderia ser mais resumido, não poderia ser mais abrangente. É isso que fazemos nesta noite, a noite de Natal. Deus abençoe os meus irmãos. Amém.